Bom dia, como já me conhecem, eu sou o Luiz, ele é o Igor. A gente vai estar fazendo a apresentação de fitopatologia 1, da diagnóstica que a gente fez das 10 doenças ali no IFMT, na disciplina de fitopatologia, com a docente Andrea. Bom, começando aqui por uma frutífera, a doença da antracnose ali, ocasionada na manga pelo Coletótrio boisporidioide. Podemos ver que a manga aqui está com sintomas de necrose. Por quê? O Coletótrio boisporidioide, ele é um patógeno, no caso um fungo hemibiotrófico. O que seria esse fungo hemibiotrófico? Ele vai atuar de duas formas com a planta. Na forma biotrófica, na qual não vai fazer danos à planta, mas na forma necrotrófica também. Então, ele começa ali com atuação biotrófica, mas quando já estiver alojado, ele vai começar a atuar como necrotrófico, assim matando as células para poder se alimentar ali desse tecido vegetal. Aqui, parece até um pouco umas partes ser uma doença sistêmica, mas não é. É porque a doença localizada, ela vai se desenvolvendo e acaba se juntando uma com a outra, aí pode até parecer sistêmica, mas não, é localizada. Na imagem da esquerda aqui está representando uma foto de microscópio, na qual mostra os conídeos desse patógeno tirados ali no laboratório de microbiologia. O coletótrio, ele é do filo Ascomycota. Essa manga ela vai ser da espécie Mangifera indica. Bom, ele vai ser da ordem Glomerularis. Ele vai ter uma distribuição localizada. Como eu disse antes, vai ter ali o ataque. Ele vai ter uma forma arredondada ali, com uma mancha meio acinzentada no seu centro. Ele vai ter uma penetração direta. Então já dá para entender que ele não é um fungo oportunista, mas sim um fungo que vai ter o desenvolvimento ali do apressório, que vai entrar na célula da planta e conseguir penetrar, poder se alimentar ali dos tecidos vegetais, tirando ali o que é necessário para o seu desenvolvimento. Ele vai estar atacando na forma assexuada, por conta do Brasil ser um clima que favorece esse tipo de reprodução e não a reprodução sexuada, na qual ocorreria ali a troca de material genético. Aqui não, vai ser a produção dos conídeos, no caso, pela forma sexuada. Seu período de latência é um pouco menor comparado aos outros, por conta de ser de 5 a 7 dias. Ele vai ter uma disseminação por vento e respingos de água, mas ele vai, por conta que o fungo precisa de umidade e calor para se desenvolver, se tiver só o vento, pode acontecer de não ter umidade onde ele for parar para se desenvolver. Então, um desenvolvimento desse patógeno é criar aquela estrutura açucarada que vai ser um aglomerado ali, que vai segurar os seus conídeos para evitar que ele seja disseminado apenas pelo vento. Assim, quando ele for cair um pingo de água ali que vai dissolver e soltar, fazendo a liberação desses conídeos aí, e a deposição ali em outras culturas, seria como se fosse um avanço no qual ele consegue saber que tem umidade, porque já que vai ser só disseminado com gotículas de água, tanto por chuva ou irrigação. Ele, como eu disse, vai ser um hemibiotrófico, então ele vai estar atuando das duas maneiras, biotrófica e necrotrófica. Ele também tem um ciclo policítrico. O que significa ele? Que ele vai ter mais de um ciclo durante o período da cultura. Isso também por conta dele ter um período de latência curto. Aqui está mostrando as suas duas tipos de reprodução, que seria assexuada e sexuada. A assexuada ali na produção de conídeos, diretamente dos conidiósporos, onde vai estar tendo a liberação desses conídeos para outras culturas, para estar tendo a contaminação desse patógeno. E também a forma na reprodução sexuada, na qual vai ter ali o peritécio envolvendo esses ascosporos, que são a sua estrutura de resistência, na qual ele também vai ter ali uma troca de material genético. O que isso implica, a troca de material genético? Enquanto o ascosporo vai ter uma maior variabilidade de, até, como posso dizer, uma resistência a controles, os conídeos não vai ter essa troca de material genético, então vai ser o mesmo que foi no antecessor. Vai continuar sendo o mesmo. Não dizendo que ele é fácil de controlar, é diferente. Mas com os ascosporos seria bem mais difícil, por conta que ele vai estar sempre criando uma modificação genética que vai facilitar para eles conseguir criar novas resistências contra tipos de controle.
Um tipo de controle cultural ali nas frutíferas, como por exemplo nessa manga, é a poda dos ramos ali que tiverem com a doença, porque ele não ataca só a fruta, ele também ataca a planta, também o ataque na planta é localizado. A folha vai ficar com ali sintomas necróticos localizados, e quando vai desenvolvendo vai ficar na bordadura ali, principalmente aquele ressecado que já foi morto o tecido. Então você corta as partes que tiver com o patógeno, ele dá um jeito de sumir. Se você puder até estar queimando, é melhor ainda, porque esse patógeno ele consegue sobreviver em restos culturais. E esse é um outro motivo também para ele não fazer a reprodução desse seus ascosporos ali, que seria a sua estrutura de resistência, porque ele consegue sobreviver tanto na cultura hospedeira quanto em ervas daninhas, e também consegue sobreviver nos seus restos culturais. Então, para ele é muito mais vantajoso fazer sua reprodução assexuada, que seria ali a produção de conídeos. Aí, também na conta dessa poda, além de você estar removendo esses galhos da planta, as partes contaminadas, você também está fazendo com que entre mais ali luminosidade, por assim dizer, na planta, o que diminui a umidade. Então, desfavorece também um pouco o fungo a se proliferar. Aqui já está mostrando a alternária no maracujá. Essa manga ela foi encontrada lá no IF, e esse maracujá também, lá no Instituto aqui de Campo Novo dos Parecis. Teve a ocorrência da alternária, outro patógeno que vai ter a penetração direta e localizada, diferente do coletótron. Ele não vai ser amibiotrófico, ele é apenas necrotrófico, então ele já começa atuando ali, matando o tecido. A primeira foto mostra a imagem na qual tiramos lá no laboratório de microbiologia os conídeos da alternária, e aqui na foto do meio mostra a alternária ali separada ali. Ficou um pouco mais ruim a imagem quando comparada à primeira, mas se você prestar bem atenção, você vê apenas um conídeo ali isolado. E a terceira é o fruto já com a proliferação desse fungo. Pode parecer que é uma estrutura que vai estar tendo uma doença sistêmica, mas não é, por conta que, se você prestar bem atenção, são sintomas localizados que se juntaram e dá esse desenvolvimento maior de necrose no fruto. Ele vai ter um período de latência maior quando comparado ao coletótero, porque ele é de 7 a 12 dias, enquanto o coletótero é de 5 a 7. A cultura do maracujá é a Passiflora edulis, mas ele também vai estar contaminando outros tipos de maracujás. Essa alternária é a Passiflorae, também do filo Ascomicota. Então, dá pra gente entender que o Ascomicota é um filo que vai estar bastante importante com relação a doenças com frutíferas e leguminosas ali. Então, em hortas é um problema muito grande, na qual você tem que ter uma grande visão ali de estudar como controlar esses patógenos. A sua estrutura de resistência, quando necessário, seria ali os camidosporos, mas ele vai estar atuando, causando doença na sua forma assexuada. Ele também vai ser disseminado ali por ventos e por respingos de água, então também poderia ser, além da chuva, a irrigação por aspersão. Vai ter uma penetração direta, como eu disse antes, e ele é um patógeno que causa um bom dano ali e perca de produtividade. Aqui está um pouco sobre sua disseminação. Ele consegue se disseminar tanto em restos culturais como em sementes. Então, se você estivesse fazendo um plantio direto ali, fosse deixar os vestígios da cultura anterior como para se transformar em matéria orgânica e virar adubo para a próxima produção, se você teve o ocasionamento de alternária, não seria uma boa ideia, porque vai ficar os vestígios, os conídeos desse patógeno ali, que vão se desenvolver diretamente ali quando você fazer o plantio. A semente também vai poder estar contaminada por esse patógeno. Então, no momento que ela germinar ali, os cotilédones já vão estar podendo ser contaminados, então já vai estar mostrando ali a forma de necrose nas primeiras folhas. Então, pode ocasionar até de nem conseguir chegar ali na maior desenvolvimento vegetativo da planta, podendo ter a morte dessa planta ali já no início. Mas se ela conseguir se desenvolver igual mostra ali na frente, tendo as lesões marrons escuras, na forma que a planta está mais desenvolvida, pode ser ocasionada ali por conta que na palhada teve o vestígio desse patógeno, e aí vai continuar a proliferação, assim tendo sua dispersão, como eu disse antes, por vento e água, que vai contaminar novamente a próxima cultura. Aqui a cercóspora está atacando diretamente o alface. Dá para a gente ver que também é uma doença localizada, é uma doença na qual vai ser o patógeno necrotrófico.
Aqui na imagem representa aqui o conídeo dele. Então também é na forma sexuada a sua causação de doença. Lá no Instituto DF também foi encontrado esse alface. Ele está bem já desenvolvido o patógeno nessa cultura. Se você prestar bem atenção, você vê que tem um círculo no meio com uma cor mais acinzentada, característico dessa doença. Ele tem um período de latência, assim como alternário, de 7 a 12 dias, um período um pouco mais longo quando comparado ao coletótrio. Ele vai ser também ali disseminado por vento e água. Também é do filo Ascomicota, como eu disse antes, vai ser um filo muito importante quando comparado a doenças que são ocasionadas nesse tipo de cultura. Tem uma penetração direta e vai ser ali da ordem Capnodiales. E a cultura do alface, que está sendo aí no caso contaminada, é a Lactuca sativa. Bom, aqui está um pouco sobre o seu ciclo de desenvolvimento. Ele faz ali a sua germinação pela pele, penetração na qual ele ativa o tubo que vai estar germinando ali dentro da célula e fazendo a necrose desse tecido vegetal. Você vai ver ali a localização, os sintomas localizados ali diretamente na folha, como eu disse antes. Vai ter um círculo arredondado no centro ali com a cor mais acinzentada. E mais para frente, depois pode ter a aparência ali da folha ali, que seria a morte no caso, que ocasiona a sua sobrevivência também em restos culturais. Mas ele, se a planta estiver bem desenvolvida, estiver no começo de início de ataque, assim, por ele também ser um policítrico, ele vai ter vários ciclos durante o desenvolvimento da cultura. Ele vai estar se desenvolvendo, produzindo novos conídeos na sua forma sexuada e disseminando para outras plantas. Aqui, novamente, falando sobre o coletótrio, os seus conídeos ali apresentados na foto. Essa pimenta também foi encontrada lá no Instituto aqui de Campo Novo do Parecis. Parece muito uma doença que fez uma infecção ali, que causou uma doença sistêmica, mas não é localizada, é por conta que foi bem... desenvolveu todos os localizados ali perto, acabou aparecendo uma coalescência ali sistêmica, mas não é localizada. Como eu disse antes sobre o coletótrio, no grosspoiroide, esse SPP ele vai ter uma penetração direta, ele vai ter uma distribuição localizada, também vai causar dano nessa forma sexuada. Na pimenta, a dijuma, que foi apresentada aqui, teve uma doença localizada ali com grande necrose, que praticamente já desqualificou o fruto ali para você comercializar, porque mesmo que tenha uma parte boa, ninguém vai querer comprar um fruto com aquela qualidade. Então, ele é da ordem, como eu disse anteriormente no outro, Glomerularis, e sua disseminação vai ser ali por vento e respingo de água, tendo um período de latência de 5 a 7 dias. Aqui, a jurubeba. A jurubeba foi um pouco mais difícil de você encontrar artigos assim que tivessem relação à doença do fusário com ela, porque a jurubeba não é tão comercializada assim como, por exemplo, que eu falei antes, o maracujá ou a manga, né? Então, não tem muita pesquisa sobre o ataque desse patógeno nela. Mas aqui na imagem da esquerda, está mostrando o fusário, que seriam esses mais compridinhos ali, os conídeos, e as outras meio transparentes seriam leveduras, que estariam ali junto, mas o ocasionador dessa doença localizada também, no fruto, seria o fusário. Por que eu disse no fruto? Porque na planta ele vai ter uma doença sistêmica, no qual você vai ver por toda a planta. Você vai ver o mau desenvolvimento, a planta vai diminuir o seu crescimento. Mas esse patógeno, diferente dos outros, ele vai ter uma penetração na qual ele precisa oportunista. Ele não vai conseguir fazer a penetração direta. Ele precisa então ali do ataque de outros, pode ser inseto, até mesmo algum machucado que o próprio humano pode deixar na planta, ou maquinário, ou até mesmo por nematóide. Ele entra ali pela via de transporte, que seria o xilema, direção na qual ele entraria por baixo e seria desenvolvimento para cima da planta, chegando ali até a ápice, na qual ele vai começar a necrose por ser um fungo necrotrófico, assim matando o tecido, na qual a planta, pela sua via de absorção de água e nutrientes, vai começar a inibir essa absorção. Quando inibe essa absorção, ela vai começar a ter um mau formamento, porque se a planta não tem absorção de água e nutrientes, ela não tem como sobreviver. E na jurubeba, que está ali dentro da plaquinha de Pepper, você consegue ver, não tão nitidamente, mas tem umas marcações localizadas,
Por quê? Quando é no fruto, vai ser uma mancha localizada ali da doença. Mas na planta não, será sistêmica. Esse fruto também foi encontrado lá no IF. A cultura ali seria da Jurubeba Solanio paniculatum. E o patógeno é o Fusarium oxysporums. Ele também consegue produzir estrutura de resistência de os clamidósporos, mas ele vai estar atacando aqui na forma assexuada, então na produção de conídeos. Seu período de latência também é um pouco maior, de 7 a 12 dias, tem uma distribuição sistêmica na planta e, como eu disse, ele é um fungo oportunista, vai ter a sua distribuição ali por vento e restos culturais e também é do filo Ascomicota. Bom, aqui você está falando da antracnose na abóbora, com o fungo Coletóptero. Esse fungo, você pode ver que no microscópio, que são microconídeos de Coletóptero, nós colocamos essa abóbora aí na praquinha de Petri e você pode estar vendo aí o fungo aqui, certinho na praquinha. Bom, esse fungo, essa da abóbora cucurbita, é um patógeno Coletóptero urbiculare. Ele é do filo Ascomicota, como na maioria dos fungos, nós vamos ver aqui. Ordem Gromellales. Ele é um fungo de penetração direta, como o Luiz já falou. Esse fungo ele é um hemibiontrófico, que ele vai estar atuando no início como biotrófico, até chegar na sua fase reprodutiva da planta, né, que ele vai estar atuando como necrotrófico. Ele é um fungo em estágio assexuado, que ele vai estar atuando. Período de latência de 5 a 7 dias. Dominação por vento e respingo de água, tanto por chuvas também. E aqui vai estar sendo fusário no chuchu. E vocês podem ver nitidamente o fusário, que ele é esse conídeo mais alongado. Esse conídeo mais alongado é diferente desses pequenos aí, que creio eu que são de Coletóptero. Esse conídeo difusário, dá para você ver, você saber que é o fusário por essa característica dele, que ele parece um grão de arroz. Aqui vocês podem estar vendo os sintomas do fusário também no chuchu, que é esse mais esbranquiçado. Bom, vai estar atuando na cultura do chuchu, cestinhos, ondule, patógeno fusário SPP, do filo Ascomicota, da ordem Hippocrealis. É um fungo oportunista, como o Luiz já falou, que ele é um fungo oportunista por conta de... Ele é um fungo que atua muito no solo e ele vai estar entrando em feridas naturais ou como nematóides da galha, ele deixa feridas na planta, ele vai estar atuando como isso daí, que ele vai entrar na raiz e vai estar atuando pelo xilema. Sua distribuição é localizada, é um fungo que está no estágio assexuada, período latente de 7 a 12 dias, disseminação por vento e restos culturais. Ele vai ser um fungo necrotrófico e ele é um fungo monocítrico que vai ter só um estágio. Ele vai ter o cramidósporo também, que na sua outra fase, que é na sexuada, mas esse cramidósporo ele vai ser uma estrutura redonda, que ele vai estar atuando em climas desfavoráveis, situações desfavoráveis para ele, ele vai atuar nesse cramidósporo, que ele vai, depois de disseminar, que tiver um clima favorável. Bom, aqui é o míldio. Vocês podem ver aí no microscópio que ele é bem diferente, né, dos outros fungos, né, por ele ser um homiceto, né. Ele tem hifas aceptadas, que ele é um fungo bem diferente, né, um falso fungo. E essas estruturas aí que vocês estão vendo aqui no conídeo, esses são os alteriums dele, né, que essa estrutura serve para carregar os conídeos aqui, por a estrutura especificamente dos homicetos, né, que ele é bem diferenciado. E ele é um fungo sistêmico, no caso, né, ele vai estar atuando no sistema radicular da planta. O míldio está na cultura do pepino, Cucumis sativus. É um patógeno ele é Pseudoperonas poras cubensis. Ele é do filo Heterocontófita, a ordem Peronosporales. Ele vai ter uma apresentação direta, como na maioria dos fungos. Distribuição sistêmica, como já falei agora, ele é um fungo sistêmico. Ele está na forma sexuada ali, como nós vimos ali
no microscópio. Seu período latente é de 5 a 7 dias. Sua dimensão é por vento e respingo de águas. Ele é um fungo necrotrófico. E ele vai estar tendo uma estrutura de resistência no oósporos. Diferente do Chlamydósporos, o zoósporo, ele tem uma parede... Ele tem a estrutura mais densa, a parede do ósporo, diferente do Chlamydósporos. Aqui vai estar sendo seu ciclo, tanto sexuada como assexuada. Vai começar aqui na formação de esporangiosforos, tendo assim a sua liberação dos esporangióforos e se formando os zoósporos. Vai ter um cisto que ele vai atuar na parte da forma assexuada. Vai ter um sistema... Esse cisto ele vai ir no sistema das folhas. Assim, o fungo ele vai indo na folha, na célula dela, e usando o seu tubo germinativo para ser uma penetração direta. Sendo assim, depois dessa penetração direta, ela vai aparecer as necroses nas folhas. E o esporangiosforos ele vai estar atuando assim na folha, e a parte assexuada dela, né, que vai estar formando essa formação de oósforos, como já falei na fase sexuada, no tecido. Ele vai ser a presença do ósseo no tecido, assim formando um esporângio, e vai fazer a formação de esporangiosforos, assim tendo a liberação dos esporangiosforos. Aqui é o penicílio. Ele, diferente de muitos fungos, né, ele vai ter essa aparência aí diferenciada, né, que é o penicílio. Esse penicílio ele tem esse nome por a estrutura dele se parecer um pincel. Esse pincel, a estrutura dele, você pode ver bem nítido da imagem aí, os conídeos saindo da fialide. E aqui no fruto, você pode ver como ele é um fungo oportunista. Você pode ver que como esse fruto ele foi pego no mercado, na maioria das vezes no transporte, você vai ter tanto umas feridas na planta, que assim vai dar chance para o fungo oportunista estar entrando, né, nesse fruto. E assim ele vai disseminar sobre o fruto. Podridão ácida na cultura da uva, Vitis sp, patógeno penicílio spp, do filo Ascomycota, da ordem Eurotialis. É um fungo oportunista, distribuição localizada, como vocês puderam ver ali na foto. Está na sua forma assexuada e período latente de 5 a 7 dias. Sua disseminação vai ser por vento e respingo de águas também. Ele é um fungo necrotrófico. Aqui eu coloquei essa imagem para vocês terem uma ideia dessa estrutura dele, né, do penicílio. Ali na imagem 3, vocês podem ver a fialide, onde vai estar dando origem aos conídeos. E depois da hifa, você pode ver ali a estrutura da hifa, dando origem à fialide e aos conídeos. Aqui é a rubilose na graviola. Você pode ver a graviola, ela é um fungo necrotrófico. E aqui no laboratório nós vimos esse fungo aqui no microscópio, ele é bem diferenciado, né? Você pode ver aí na estrutura dele. A rubelose na graviola vai ser a nona muricota, patógeno Erythricium salmonicor, do filo Basidiomycota, ordem Aphiloparales. Ele vai ter uma apresentação direta, sua distribuição vai ser localizada. Esse fungo está no estado assexuada. Período latente de 5 a 7 dias. Sua disseminação vai ser por vento e respingo de águas e chuvas. Ele é um fungo necrotrófico. E aqui está a referência, né, que nós pegamos para dar referência a esse trabalho que nós fizemos. E foi essa a nossa apresentação. Obrigado.